Continuamos com a nossa meditação sobre o tema Orando sobre os méritos de Jesus. E neste segmento vamos considerar o assunto da insistência na oração. Comecemos por ler Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas 18, versículos 1 a 8, que nos diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Ouvi o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma das características da sociedade moderna é a insistência que tudo seja feito na hora. Quando são procuradas soluções para problemas, esta procura assume a forma de expectativa imposta como exigência. Por isso, a espera prolongada pela satisfação qualitativa e rápida para as necessidades pessoais não é muito bem tolerada. Naturalmente que as soluções e respostas rápidas por vezes são necessárias, em especial nas situações que requerem a urgência. Mas também sabemos que há circunstâncias em que o cuidado exige um processo meticuloso para que se obtenham os melhores resultados. Em relação às nossas petições feitas a Deus, este é um assunto que é bom ser considerado para nosso bem. A resposta à oração nem sempre vem quando a desejamos. Quando a resposta ao assunto apresentado a Deus tarda em vir, uma das tendências humanas é desistir de pedir e de esperar. É aqui que então é cometido um erro. As soluções e respostas rápidas, no nosso entender, poderão ser o melhor e até sinal da nossa aceitação diante de Deus. Porém, aos olhos de Deus, poderão ser os tais atalhos que nos metem em trabalhos. A viúva referida em Lucas capítulo 18, versículos 1 e 8, que li acima, representa a pessoa não só desamparada, mas também vítima de injustiça. Jesus, propositadamente, nesta parábola, descreveu a viúva como pessoa insistente que não se resignou à indiferença do juiz até obter o que necessitava. Com esta parábola, Jesus demonstrou que Deus sabe que há situações em que requeremos a sua imediata atenção. Porém, por alguma razão desconhecida por nós, a resposta simplesmente não vem. O que fazer? Jesus disse que é nestas situações que devemos continuar a orar ao Pai sem desfalecer. Como nos mostra Lucas 18, 1. Devemos continuar com persistência, mesmo dia e noite, perante o Pai que certamente não está esquecido de nós. O facto de a resposta não vir logo não significa desinteresse nem abandono da parte de Deus, pois isso seria contrária à sua natureza compassiva. Por esta parábola, Jesus demonstrou que não é inconsideração nós continuarmos a insistir com Deus, nem tampouco é presunção insistirmos na oração. Antes, Jesus ensinou que a oração insistente a seu tempo será galardoada. A promessa de Jesus é que, ainda que Deus seja longânimo em responder, Ele, contudo, não ignora a nossa petição, antes tomará conta da situação. Consideremos também, neste contexto,
o que Jesus ensinou sobre a oração em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, onde lemos o seguinte: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Notemos que não há contradição entre este texto bíblico e o que está escrito em Lucas 18, versículos 1 a 8, que foi lido no início desta meditação. O texto de Lucas ensina-nos sobre orar e não esmorecer. O texto de Mateus ensina a não fazer oração como a fazem os gentios. A expressão gentios, em termos bíblicos, geralmente refere-se a pessoas sem aliança com Deus. Os gentios, como disse Jesus, presumiam que por muito falarem que seriam ouvidos. A expressão muito falar, no texto original do grego, significa usar muitas palavras. O gentio, neste contexto de Mateus capítulo 6, versículos 7 a 8, é a pessoa que não conhece Deus, ou seja, não tem dado atenção à revelação que Deus dá de si mesmo. Essa pessoa pode ter a sua crença em Deus à sua maneira e expressar-se muito bem mediante o uso de muitas palavras. Porém, como nos indica o texto bíblico, não é por essa razão que será ouvida. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus é explícito ao dizer para não sermos semelhantes a este tipo de gentio. Notemos o que Jesus disse: porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Será bom observar que Jesus disse: Deus, o vosso Pai, sabe. Jesus salientou assim a diferença. Há o que fala muito na sua oração a Deus e há o que tem a Deus como o seu Pai. Isto diz-nos que a oração a Deus não é só falar com Deus. É necessário ter Deus como nosso Pai. O Pai que sabe da nossa necessidade antes de nós a expormos diante dele. Portanto, a nossa oração a Deus é nós falarmos com o nosso Pai, porque já existe um fundamento de comunhão entre nós. Existe um relacionamento no qual já compreendemos que existe caminho aberto para virmos a Deus em oração. Porque existe caminho aberto para virmos a Deus, façamos então as nossas orações. Poderá ser que a resposta tarde em vir, como lemos em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Mas isso não significa que Deus não tenha ouvido. Jesus afirmou que fará justiça aos que clamam a Ele. Há ainda outra vertente no texto de Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, e mais especificamente os versículos 7 a 8, que será oportuno considerarmos. Esta vertente é a referência a uma circunstância que nem sempre é considerada. A circunstância a que me refiro é expressa pelas seguintes palavras de Lucas 18, versículos 7 a 8, onde lemos o seguinte: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As expressões escolhidos, defendê-los e lhes fará justiça apontam para o relacionamento específico que o povo hebreu desfrutava com Deus. A referência escolhidos aponta para o facto de serem os descendentes de Abraão, a pessoa com quem Deus fez uma aliança e mediante a qual viria o Salvador ao mundo. Esta expressão diz-nos que Jesus, nesta ocasião de Lucas 18, estava a falar ao povo hebreu. Por sua parte, o povo hebreu clamava constantemente a Deus, pedindo que as promessas da aliança fossem cumpridas. Perante o clamor do povo hebraico, Jesus disse que parecia que Deus estivesse demorado em defendê-los. Esta expressão, defendê-los, é significativa,
pois salienta o aspecto de Deus manter a aliança em vigor com o povo descendente de Abraão. Deus, como fiel à sua palavra, nunca deixaria de ser o defensor do seu povo. Jesus salientou, mediante as suas palavras, que Deus lhes faria justiça. A expressão fazer justiça indica-nos que Deus estava atento às petições que lhe eram feitas. E como Jesus afirmou, Deus não deixaria de fazer justiça. O povo continuamente clamava a Deus que lhes fosse feita a justiça. Esta justiça parecia estar demorada, porém Jesus afirmou que ela viria. Temos no livro do profeta Daniel a referência a uma certa demora. Será bom ler esta passagem em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. Daniel 10, versículos 12 a 14, onde lemos o seguinte: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O mensageiro enviado a Daniel disse-lhe que as palavras que foram ouvidas logo no primeiro dia em que ele começou a buscar a Deus e a procurar a entender o que Deus estava a fazer. Ou seja, quando Daniel começou a buscar a Deus, Deus começou a ouvir logo nesse mesmo dia, nessa mesma ocasião. Porém, o anjo que foi enviado para dar a mensagem teve um atraso, como nós lemos no texto bíblico, e que, neste caso, o atraso foi de 21 dias. Este atraso foi derivado a uma batalha espiritual que se deu. Foi preciso vir o anjo Miguel para ajudar nesta batalha. Houve oposição ao anjo enviado do Senhor, causando assim um atraso, e que Daniel só veio a saber depois acerca deste mesmo atraso. Lemos em Daniel, capítulo 10, versículo 14, que o anjo disse ainda que haviam acontecimentos que se dariam nos derradeiros dias. Isto diz-nos que haveriam mais acontecimentos que teriam a sua influência sobre o povo de Daniel. Ou seja, acontecimentos que teriam lugar na história do povo hebreu. Esta narrativa de Daniel, capítulo 10, mostra-nos que há acontecimentos dos quais nós não sabemos, mas que têm influência sobre o destino do ser humano. Este mesmo acontecimento de Daniel 10 ajuda-nos a compreender o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Devemos sempre fazer a nossa oração, mesmo que a resposta tarde em vir. Poderá ser que hajam outras circunstâncias das quais nós não sabemos, mas que estejam a ser causa de atraso às respostas às nossas orações. O que as palavras de Jesus em Lucas 18, versículos 7 a 8 nos dizem é que Deus está atento. Porém, por causa de circunstâncias que nem sempre entendemos, a resposta tarda em vir. Jesus afirmou que a resposta viria e que a justiça de Deus seria manifesta. Lucas 18, 8 termina com a pergunta: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estas palavras de Jesus em si indicam que neste seu ensino estava incluído o assunto do tempo de Deus, ou seja, o advérbio quando indica que há um fator tempo. Também indica que haverá o cumprimento de um acontecimento significativo. Há muito para ser considerado nestas palavras de Jesus. Mas por agora saibamos que Jesus estava a referir-se a um acontecimento que terá lugar no futuro. Tendo em mente a parábola da viúva que insistia que lhe fosse feita justiça, compreendemos que poderá haver demora na resposta ao nosso pedido. Porém, continuemos sempre esperando, ou seja, que a nossa fé não venha a desfalecer. Não sabemos o porquê de por vezes não recebemos logo as respostas,
Porém, sabemos que é bom insistirmos na oração e assim darmos sempre expressão à nossa fé. Poderão haver circunstâncias de maior impacto que se farão sentir sobre a nossa vida. E poderá ser que por causa destas circunstâncias que as respostas às nossas orações tardem em vir. Quando a resposta tarda em vir, não deixe a sua fé desfalecer. Continue crendo em Deus. Continue esperando em Deus que nos tem dado as suas promessas. Continue alimentando a sua fé pelo manter a sua leitura regular da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Continuamos orando como Jesus nos ensinou. Notemos que neste ensino de Jesus que lemos em Lucas 18, versículos 1 a 8, o merecimento humano não é posto em questão. No entanto, o que é preciso saber é que a oração é feita a Deus Pai, que sabe o que nós necessitamos. Façamos então continuamente as nossas orações e estamos sempre firmes nos ensinos que Jesus nos deu. Oremos firmes nos méritos de Jesus. Continuemos com fé em Jesus, que é o Senhor, que é fiel. A viúva, em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 6, representa a pessoa sem amparo, como já referi acima. Naquela altura, como em certos locais ainda hoje, a viúva está sujeita a perder os seus recursos ao ter ficado sem o seu marido. Encontrando-se numa situação que não lhe favorecia, a viúva sabia que ela tinha que insistir em que lhe fosse feita justiça. Por estas palavras, Jesus mostrou que, mesmo estando nós sem amparo, ou em situações difíceis, ou até em situações injustas, que não devemos deixar de expor a nossa necessidade diante de Deus. Sim, há tanta coisa que nós não sabemos e que vai acontecendo na esfera espiritual, mas isso não nos deve desencorajar, porque Jesus ensinou que devemos continuar sempre orando. E porque Jesus ensinou assim, e Ele deu-nos o exemplo de continuar a orar ao Pai, mesmo quando as situações difíceis perante Ele não se desviavam, Ele continuava pedindo ao Pai. Poderá ser que esteja numa circunstância difícil nesta hora. Talvez já tenha pedido a Deus muita vez pelas suas dificuldades, pedindo que Deus fizesse um milagre. Talvez tenha esperado. A tendência humana é desistir, mas Jesus ensinou para não fazermos isso, para continuarmos. Saiba que Deus ouve a oração quando nós oramos segundo os ensinos de Jesus. E o ensino de Jesus é nós fazermos as nossas petições ao Pai no seu nome. O que nós dissermos ao Pai em nome de Jesus é nós estando firmes naquilo que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez foi dar a sua vida em resgate pela nossa ao morrer na cruz do Calvário. Será oportuno neste dia, se ainda não o fez, vir a Deus e dizer ao Deus, eu reconheço, tenho estado em falta. Quando nós confessamos as nossas faltas diante de Deus, nós também pedimos a Ele o perdão, e a Bíblia é bem clara, Deus perdoa os nossos pecados. E este é um ato muito importante que cada pessoa deve fazer, vir a Deus com fé, sinceridade, não esconder-se diante de Deus, e nem pensar que Deus está à procura de mérito nosso, porque isso não é ensino bíblico. O que Deus quer da nossa parte é virmos a Ele acreditando em Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Assim, entregue a Ele a sua vida, dizendo, ó Deus, eu me entrego a Ti, no nome de Jesus. Salva a minha alma. Quero encorajá-lo a ler a Bíblia todos os dias. Leia um pouco, isso é muito importante para que possa crescer no conhecimento do ensino da Palavra de Deus. Todos os dias, fale com Deus sempre em nome de Jesus, pois Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Isso será tão importante para si, pois o ajudará na sua formação como discípulo do Senhor. Por minha parte, continuo orando por vós para que a graça de Deus continue ampla sobre vossas vidas. Que Deus os abençoe. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa.
Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.